Os dentes do siso, chamados também dentes do juízo, né? Popularmente conhecidos como dentes do juízo, e são os terceiros molares, costumam nascer mais tarde. Localizados no final da arcada dentária e, na maioria dos casos, devem ser extraídos para não causarem complicações à estrutura óssea e à saúde de um modo geral. E é para falar sobre os dentes cisos, a extração dos dentes cisos, que a gente conversa com a cirurgiã dentista especialista em implantes e reabilitação oral, doutora Regina Bregalda. Boa tarde, doutora Regina, bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Débora, tudo jóia? Tudo ótimo. E aí, doutora Regina, os dentes cisos, né, eles precisam mesmo ser retirados? Em quais situações? Em grande parte das vezes, sim, o siso vai precisar ser extraído. Porque eles nascem em uma má posição, muitas vezes eles nem nascem, ficam anquilosados, né, que ficam presos, retidos lá dentro do osso, às vezes pelo dente da frente, que é o segundo molar, às vezes eles nascem só uma pontinha, apontam só uma partezinha deles, e isso pode trazer complicações, né, inflamação de gengiva, cárie, dor. Então, sim, a maioria dos casos a gente considera que a extração é a melhor indicação. Certo. Agora, assim, você falou que ele precisa, dependendo do caso, né? Qual a situação em que ele pode ser mantido na boca, os dentes cisos? Ele vai poder ser mantido quando ele nascer, sem problema nenhum, em posição, na arcada. Quando ele nasce na posição certinha, às vezes a pessoa nem percebe que ela tem o siso, que ele nasce tão certinho e fica lá atrás do segundo molar, que ele se mistura ali na arcada. A pessoa não consegue perceber que ela tem um molar a mais. Então, se ele nasceu bonitinho na arcada, ele está em oclusão, né? O dente de cima, o siso de cima, bate no siso de baixo, ele participa da mastigação, ele pode ficar ali sem problema nenhum. Sei. Agora, por que a gente tem o dente ciso, hein? Se ele não é tão útil assim. O dente ciso, ele é um resquício dos nossos antepassados, na verdade. Então, tem muitas pessoas que já nascem sem o dente ciso, né? Então, lá atrás, quando a gente comia carne, tinha que matar animais e comer, a gente precisava de um molar a mais para mastigar essa carne, que muitas vezes era dura, muitas vezes não era nem cozida, né? As pessoas não tinham fogo, era, né, uma caça mais, assim, de animais mesmo, na natureza, né? A gente não selvagem, era uma caça selvagem. Exatamente, era algo mais selvagem, não era algo civilizado. Então a gente necessitava de ter um molar a mais para fazer essa mastigação de uma forma aceitável. Hoje em dia isso não existe mais. Pois é, né? E hoje em dia, né, assim, os molares ficaram obsoletos, né? Os terceiros molares, sim. Pois sisos. Os sisos, eu estou falando molares, não, são sisos, né? São terceiros molares, né, que são chamados. Que são sisos. E aí, por conta disso, o próprio organismo nem está produzindo eles mais, é isso? Algumas pessoas já nascem sem ele. Sem o siso. A tendência evolutiva na nossa é nascer sem o siso, ele desaparecer. E por que muitos já nascem, às vezes, cariados com problema, hein? Não, o dente ele não nasce cariado. Isso não acontece. Não? O que acontece? Não. Porque quando o dente está lá dentro do osso é uma região estéril. A cárie é causada por bactéria. Então a cárie ela só é possível quando o dente já está na superfície, em contato com o meio oral. O que acontece muitas vezes é que o siso nasce só uma pontinha dele e o restante fica encoberto por uma gengiva. E as pessoas às vezes nem se dão conta. Então, por essa gengiva estar cobrindo parte do siso, fica impactando ali embaixo dessa gengiva alimentos, detritos, e a pessoa não consegue higienizar, porque está embaixo de uma gengiva. Então, esses detritos que estão ali dentro podem fazer um acúmulo de bactéria e podem causar a cárie. Aí a pessoa vai sentir dor, como se fosse dor de um canal, de um tratamento de canal, porque essa cárie, quando se descobre, ela já está tão grande que atingiu o canal
E aí é muito mais difícil se extrair nessa situação, que ele está semi-incluso e ainda está todo quebrado, e ele está sendo consumido por uma cárie. E qual que é a idade ideal para se extrair o siso? Olha, se perceber, né, através de radiografias, através da oclusão da própria pessoa, a gente vê que a pessoa não tem espaço lá atrás para ter mais um dente, quanto antes, melhor. Porque com o passar do tempo, o dente ele vai crescendo, ele começa a ser formado pela coroa, pela parte de cima. Então, quanto mais tempo vai passando, o dente está lá dentro do osso, mas ele está formado lá dentro. Então, a raiz está crescendo. Então, quanto maior o dente, quanto maior a raiz, mais ele vai ficar grudado no osso e mais difícil vai ser a extração desse dente. Então, uma vez que se perceba que ele não vai nascer, que não tem espaço para esse dente em boca, quanto antes extrair, melhor. Aham. E assim, deve-se extrair de 2 em 2 ou pode tirar tudo de uma vez? Isso vai depender de paciente. Sempre que eu vou fazer cirurgia em consultório, eu falo, olha, a gente vem preparado para extrair tudo, para extrair os 4. Mas aí, a gente extrai um, o paciente está bacana, extrai o outro. Né? Isso eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. Muitas vezes tem gente que prefere extrair os 2 de um lado, porque aí fica com o outro lado livre para fazer o que quiser, para mastigar. Tem gente que prefere, que às vezes o caso é mais simples, que prefere extrair os 4 para que passe aquilo tudo de uma vez só. Né? O período de recuperação, que ele se passe em uma vez só. Então isso vai depender de pessoa para pessoa. Certo. O importante é que quem extrai o dente tenha consciência de que precisa de um período de recuperação. É uma cirurgia que é feita em consultório, uma cirurgia que se faz todos os dias dentro do consultório odontológico, mas é uma cirurgia que precisa de um tempo de recuperação, precisa de ficar mais quietinho, precisa de certos cuidados, como uma alimentação mais pastosa logo depois da cirurgia. Dói muito? Alguns cuidados desse tipo. E dói, assim, a pessoa... Hoje em dia a gente consegue controlar muito bem com medicamentos, de repente em consultório mesmo, durante a cirurgia ou após a cirurgia, uma aplicação de laser local, a gente consegue controlar muito bem dor, inchaço, esse tipo de coisa. O problema é que no pós-cirúrgico pode haver algumas complicações, dependendo de como foi esse pós-cirúrgico, né? Se a pessoa não mantiver um repouso, se o medicamento não for usado direitinho, que é o que a gente chama de alveolite, que a gente perde o coágulo. Quando a gente machuca o braço, machuca a pele, forma aquela casquinha em cima do machucado, né? Na boca, por ser um local úmido, por ser mucosa, forma aquela casquinha, forma um coágulo dentro desse alvéolo. Só que esse coágulo, por ser um local úmido, ele fica relativamente solto ali dentro. Então, se a pessoa faz movimento demais, fala muito, faz exercício, esse coágulo ele pode ser perdido. E aí isso vai gerar um incômodo maior. Esse processo é o que a gente chama de alveolite. Mas, na maioria dos casos, é bem tranquilo. Certo. Ok, então, aí para a pessoa fazer a cirurgia, ela tem que ter alguma preparação ou não? Normalmente a gente pede para tomar alguns medicamentos antes, né? Mas é claro que vai depender também de caso para caso, de pessoa para pessoa, qual medicamento que vai ser tomado, como, a quantidade, o tempo que vai começar a ser tomado antes, tá? Isso varia de pessoa para pessoa, mas normalmente a gente pede sim para se começar a tomar um medicamento um pouco antes, um anti-inflamatório, um antibiótico. E rapidinho, doutora, porque o nosso tempo está esgotando, qual que é a idade ideal então para esse procedimento da extração dos sisos que vocês orientam? O siso ele vai começar a ser percebido por radiografia a partir dos 16, 17 anos. Se a partir desses exames perceber-se que ele não vai ter espaço em boca, ele já pode ser extraído nessa idade sem problema nenhum. Tá, ok. Certíssimo, doutora Regina Bregalda, que é especialista em implantes e reabilitação oral. A senhora teria algum site, quer deixar algum contato aí para os nossos ouvintes?
Quero. O nosso telefone para qualquer dúvida é 36536579 e tem o site também que a pessoa vai entrar, vai descobrir muita coisa e vai ter os nossos contatos, que é reginabregalda.com.br. Ok. Muito obrigada, então, doutora Regina. Um grande abraço. Obrigada, Débora. Para você Uma boa também. tarde. Para vocês também.